Boa noite. Sou Ana Cristina, sou a diretora da Carandá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, assistindo essa nossa conversa, e, em especial, muito feliz de receber a Cristiane Rogério. Antes de mais nada, é mãe da escola, né? O que é um enorme prazer, desde sempre, desde que a Clarice era pequenina. E a gente discutiu ao longo de todos esses anos tudo o que a gente podia conversar sobre livros e infância, né? Em especial quando chegava perto de maio, porque a gente tem um encontro na escola, que é o encontro de leitores, né? E a Cris sempre participou muito ativamente da organização desse encontro, dando sugestões, propondo coisas, fazendo intervenções no próprio encontro de leitores, enfim. E esse ano, por conta mesmo de estarmos aqui online, recebendo as pessoas pelas telinhas, né, a gente ficou se perguntando como garantir um encontro de leitores sem o encontro de fato, né? E pensamos uma série de propostas, né? E, em especial, conseguir conversar com a Cris de uma maneira mais organizada sobre a proposta do que ela vem pensando sobre o trabalho com livros infantis em especial. Cris é jornalista, é colunista da Crescer, né, e coordenadora da pós-graduação na Casa Tombada, que é um lugar para a gente muito querido, um lugar de educadores incríveis, né, e a pós é exatamente sobre o livro para a infância, né? Então, uma experiência que a gente já vem acompanhando lá desde que começou, a experiência da Casa Tombada, depois a pós-graduação, e agora essa passagem para o ambiente virtual também, que acabou acontecendo lá na pós, né, Cris? Sim, sim. Então, hoje, a ideia da gente é abrir um espaço para conversar com a Cris sobre o livro, né? Mas, em especial, sobre as histórias dos livros e as histórias da quarentena, né? Como é que a gente vai pensar esse tempo em que a gente está vivendo deste jeito, que efeitos isso tem sobre nossas crianças e nossos alunos mais velhos, né? E a gente fez, a Celina acabou de escrever aqui no chat, uma boa noite para nós. Eu acho que a gente estava já particularmente envolvida numa empreitada que é de pensar sobre o entorno da escola e as boas parcerias que a gente estabelece com o nosso entorno, né? E a Panapaná, que é uma livraria de livros infantis na Leandro do Pré, sempre foi um ponto de apoio para a gente muito importante. E durante essa pandemia, claro, né, uma livraria pequena se vê com muito apuro para conseguir manter sua tarefa de levar livro de qualidade para as crianças, e aí a gente está aproveitando a live para dizer para as pessoas: comprem livros infantis, comprem das pequenas livrarias. A Panapaná tem feito um esforço para garantir as entregas, para garantir boas escolhas, para ajudar a gente a escolher bons presentes para as nossas crianças que estão isoladas, né, e que têm um super de um apoio quando podem entrar no mundo do livro e sair um pouco da vida cotidiana que a gente tem vivido dentro das nossas casas, ainda que tenhamos que também dar graças a Deus por isso, né? Mas bem-vinda, Cris, de volta à escola, como sempre. E vou passar a palavra para vocês, para você. Eu só queria dizer para as pessoas que estão aí nos assistindo que o chat vai rodando para as pessoas colocarem as questões que tiverem, enfim, e que a Luísa, que é a nossa fiel escudeira,
está organizando a conversa do chat para, de tempos em tempos, interromper a nossa fala para trazer as perguntas que a gente puder ajudar a compor a noite para conversa. Está todo mundo brincando com o fato de sermos duas crises. Eu tenho o hábito de conviver com crises. Então, vai dar certo, vai dar certo. Sempre dá certo, porque são muitas experiências com crises na minha vida, então eu acho o bom é que a gente só está nós duas. Se tivesse alguém falando com a gente, ia ser confuso, né? Falar, então, Cris. Mas eu sou treinada para todas essas coisas. Então, a gente vai brincando aqui e as perguntas vai dar para saber. Quem quiser perguntar sobre livros, vai perguntar para a Cristiane. Quem quiser saber alguma coisa sobre a escola, eu estou aqui à disposição para conversa. Bom, boa noite, Cris. Super obrigada. É uma honra estar aqui. Da mesma forma que é uma honra participar, fazer parte da comunidade da Carandá, né? Por tudo que representam, né? Não só uma escola, mas um pensamento de uma escola, né? Então, a gente que é apaixonado por educação, né? Então, é gostoso conviver com isso. E boa noite a toda a turma da Carandá aí, que eu estou vendo aqui, que já entrou, Pati, Rosana, é bom ver vocês por aqui, muito, muito, muito bom. Denise, e já tem umas alunos, umas alunas aqui. Olha, a Aline Abreu, que delícia! Autora maravilhosa, premiada esse ano aí pela Crescer. Então, eu sou assim, né, gente? Eu sou jornalista, então enfim, me enfiei nesse mundo do livro infantil por causa da revista Crescer. E, no fim, me tornei educadora, assim, acho que quando a Clarice entrou na escola, eu estava começando uma transição que eu ainda não tinha entendido bem, mas foi por isso que eu gostava tanto de, assim, a Penina deve lembrar, assim, eu queria ficar o tempo inteiro lá no berçário, aprendendo coisas, né, porque me tornar educadora foi um outro jeito de me apaixonar pelos livros para a infância, estudar esse momento, ter noção do que eu fiquei 8 anos na Crescer, né? Então, assim, na verdade, nunca saí da Crescer, sempre contribuo com eles sobre livros, para falar de livros e tal. E a gente vai entendendo como a gente faz parte de uma história, né? A literatura infantil, a gente nunca pode né, perder isso, né? Como qualquer arte, né? A gente faz parte dessa história, a gente está inserido nessa história. Então, com os cursos na Casa Tombada, principalmente, com a minha parceira, que é a Camila Feltri, que a gente coordena após o livro para a infância juntas e faz uma porção de coisas, a gente vem conversando, e também isso se aflorou muito na quarentena, né, nesses cursos que a gente começou online, como a memória, né, como o livro para a infância traz pequenas ou às vezes grandes, né? Mas assim, pequenas coisas estavam guardadas no esconderijo ali nosso, né? Que às vezes é o próprio livro, ou onde estava quando começou a ler, o primeiro livro da escola. E a gente sempre fala das memórias de leitura, parece que é sempre uma coisa maravilhosa, e às vezes não é, né? Um livro difícil, o livro que não tinha, o livro que era proibido, o livro que ficava lá no alto da estante, né? Ou a biblioteca que não ficava. Eu, por exemplo, venho de biblioteca de escola pública, a biblioteca ficava fechada, era um depósito, né, dos livros, mas ao mesmo tempo lembro de professoras maravilhosas que liam em voz alta na sala. Então tem várias coisas que a gente vai juntando, e tudo isso é memória de leitura, né? Então, uma coisa que a gente tem trabalhado lá é que eu fico trazendo, assim, nas primeiras aulas, uns livros que eu tenho da minha infância, que nem são muitos, né? Tem gente que tem muito mais, mas como que a gente cutuca esses lugares. Aí eu fiquei pensando, conversando com a Cris, que às vezes agora em casa, né?
a gente tem um monte de gente olhando para a própria casa e para a própria história, né? Organizando foto, mexendo, achando aquela coisa que estava lá no maleiro, né? Que tem um baita significado, um brinquedo, enfim, alguma coisa que você está olhando, e o convívio com as crianças está muito maior, né? Assim, de você, quer dizer, se tem alguma oportunidade, é a grande oportunidade de contar histórias, né? E contar histórias não é contar histórias só de contos de fada ou histórias dos livros, é as suas próprias histórias, né? E os autores também estão contando suas próprias histórias, ou seja, a gente está sempre contando as nossas próprias histórias, por isso que é tão gostoso, por isso que é tão importante, né? Ouvir e contar histórias, né? Então, às vezes eu fico tirando, assim, esse aqui, por exemplo, eu já li com a Clarice, que é que é o Raul da Ferrugem Azul, que é um livro da Ana Maria Machado, de 79, e é um livro muito forte numa época da ditadura, porque é um garoto que, toda vez que ele vê uma injustiça, ele engole um sapo, ele vê manchas azuis no corpo. Então, é um livro que já tem outra versão, outra ilustração, né? A Moderna já fez né, um relançamento, mas a gente guarda, né, essa ilustração, que é aqui da Patrícia Guiner, esse é o meu livro da infância, assim, né, eu lembro de ler, eu lembro da diagramação do livro, então essas coisas vão além do que o livro, da história do livro, que o livro traz e tal, mas eu também tenho, por exemplo, isso aqui tem nas bibliotecas públicas, isso aqui é uma coisa, alguém consegue ver o Mickey, que aqui douradinho, bem maltratado, mas olha, aqui eu sempre tenho os post-its de quando são as edições. Então, essas coisas vão levando a gente para um lugar. Não vou dizer que essa é uma história, ai, nossa, essa é a história da minha vida. Eu não lembro, assim. É uma história, uma reprodução dos desenhos da Disney, né? Que a gente tanto. Ai, meu Deus, mas ele tem um cheiro, gente, cheiro de uma capa dura. Então, são essas coisas também que a gente vai se relacionando. Isso aqui eu ganhei de um tio meu que era professor de português e ele faleceu antes de eu entender o quanto quanto a biblioteca dele era importante, assim. E tem umas coisas assim também, ó, despedaçadas, mas é um livro que eu dava nota, ó, por exemplo, esse livro aqui, ó, ganhou A, tá? Então eu dava nota para os livros. Então tem essas coisas que a gente vai guardando, que faz a gente também entender qual a relação com os livros que as crianças podem ter agora, né? Como a gente vai guardar né, a capa dura, como era a lombada, como estava aquele desenho, que palavra que estava sendo usada, né? Não é só, aliás, não é só, tem muita coisa por trás, né, dessa história, mesmo ali, né? E é uma história de afeto com um objeto, né? Como a gente tem né, uma coisa que a gente guarda desde criança, ou guarda desde a juventude, então a gente não perder isso, né? Que é sempre, por isso que o bebê, por exemplo, tem tanta cadê aqui meus cositas, tanta relação com a materialidade que a gente fala, né, dessa forma. Então, por exemplo, isso aqui é um livro para bebês. Chama É um Ratinho, é de uma coleção chamada O Que É, O Que É. O Guido van Genesten, que eu acho que é assim, que fala o nome dele, ele é belga, ele tem um monte de... A Aline Abreu está falando que eu já fazia resenha quando eu era criança, eu dava nota já, é verdade. Esse livro aqui é assim, ó, é um ratinho? Não, é um pinguim, aí vai, não, e no fim é um livro de 70 centímetros, que tem uma narrativa, tá? Não é simplesmente um papel cartão feito de qualquer jeito, né? Ó, aqui, ó, tem as outras coleções. Então, quando a gente faz isso,
a gente faz devagarzinho, vai conversando com o bebê, ele vê essa narrativa. Eu tenho um sobrinho, que está agora com 1 ano e meio, mas com 6 meses eu tenho um vídeo dele que ele está sentado em cima do livro. Então ele sentou no livro e começou a puxar para frente, assim, no meio das pernas do livro. E ele estava lendo. Né? A memória que ele vai ter desse livro, a gente não sabe, ele talvez não consiga contar para a gente, mas tem a memória com objeto, da gente contando, da mãe contando, eu contando para ele, enfim, essa relação toda é muito forte, né? E a gente pensa que isso vai ser só um livro brinquedo que vai passar batido, talvez não, né? A minha filha agora tem 8 anos. E quando ela pega esse livro, ela sempre tem um carinho por ele, assim, porque a gente sempre ele sempre ficou aqui, né? Que isso também, claro, porque eu trabalho com isso, mas também isso é importante, né? Essa biblioteca da criança que fica, né? Ela tem um lugar, é claro que não é para a gente, né, ficar acumulando tanta coisa e tudo mais, doar sempre que puder, mas essa biblioteca é uma identidade da criança, né? Então, às vezes, mesmo ela não lembrando que ela lembra, aquilo faz parte da história dela, porque a gente vai lembrar, esse livro, você fazia isso, fazia aquilo e tal, né, como às vezes alguém tem essa lembrança com a gente, né. Tudo certo aí, Cris? Agora eu fico aqui falando sozinha, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá? Estou chegando, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo? Tá tudo ótimo. Eu estava aqui me perguntando se eu voltava ou se eu não voltava, porque estava tão gostoso de ouvir você. Eu precisava arrumar um jeito de eu ficar pequena e você grande. Ao contrário, como faz isso? É quase isso. Não, mas eu não sei. Pronto, vai ser assim mesmo. Você sabe. Não, e se alguém reclamar que não está, né? Acho que dá para ver os livros aqui, tá tudo tranquilo. Não, e quando aparecer os livros eu sumo, quando desaparecer eu volto para você não ficar sujo. E eu estava falando dessa coisa da biblioteca, né? Biblioteca de casa. Então, assim, muita gente me pergunta, às vezes está ou presenteando alguém, né, que está grávido, ou alguém ou tá, né, acabou de nascer, ou o contrário, né? Às vezes sabe todo o repertório, sabe algum repertório de bebê, mas não sabe depois e tal. Então, é sempre procurar a diversidade, a biblioteca saudável e a biblioteca diversa. E é nos assuntos, nos autores, né? Brasileiro, estrangeiro. Hoje a gente tem livro de todos os lugares do mundo, né, gente? Todos, assim. Um grande livro do ano passado, por exemplo, é uma autora israelense, um livro que chama Os Vizinhos, que não está aqui comigo agora, que é assim, que eu ainda vou lembrando. Minha sala está aqui cheia de livros, gente, mas a gente sempre lembra de algum a mais, né? Aí, por exemplo, tem uns livros que a gente são hits, assim, dos bebezicos, que é esse aqui, ó, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que trabalho com isso, tenho 2 versões dele, porque eu tenho uma versão, peraí, aqui, uma versão inteira e uma versão rasgada pela Clarice, né? Então, esse livro, eu estava até falando com a turma essa semana dele, peraí, pra cá. Por que eu não consigo? Eu tô com problema. Tá. Obrigada, tá vendo? É problema de coordenação mesmo. Esse aqui é um livro do Ed Emberley, né? Um livro traduzido para cá, chama Vai Embora, Grande Monstro Verde. Então a gente olha assim e fala, bom, é um livro brinquedo, é um livro só para os pequenos, é um livro, ou não, né? Ou não, livro de monstro para criança de 1 ano? Não vou fazer isso não, porque ela vai ficar assustada. Mas olha como é que ele é. O grande monstro verde tem 2 grandes olhos amarelos, um longo nariz azul esverdeado, uma boca vermelha com dentes, uma grande boca vermelha com dentes brancos e afiados. E assim a gente vai descrevendo o monstro. Ó, esse daqui é o cortado, ó, pela Clarice, tá vendo? Ele já perdeu até o nariz. Ó. Tá vendo? Ó? A gente vai descrevendo. Quando chega na metade do livro, ele fala assim, quem fala, né? O leitor, né? Você não me assusta, então vai embora, cabelo roxo espetado. E aí ele vai desmanchando tudo que ele formou.
Então, isso é uma narrativa. Esses buraquinhos aqui não estão à toa, né? Nem esses dentes, nem toda essa... A gente chama de faca, né? Que é esse corte da página. Vão embora, dentes brancos afiados. Vão embora, grandes olhos amarelos. Vai embora, grande monstro verde. E aí aqui na guarda do livro, né, na guarda da capa, aí ele diz, e não volte mais, até eu mandar. Então, o leitor, né, o bebê, enfim, o leitor criança, o leitor adulto, inclusive, né, está controlando a chegada e a saída do monstro. Pô, tem coisa melhor do que isso, de você poder controlar a hora que você tem medo, né? A hora que você... Então, ele fala assim, não volte jamais até o mandar, ou seja, o monstro tem que ficar por perto, porque se vai que eu preciso dele, né? Para sentir medo de novo, para poder saber que eu construo meu monstro e também destruo na hora que eu precisar, né? Que mais? Tem os livros... Por exemplo... Cris, Oi. só para dizer que a Ceci colocou lá no chat que esse livro fez tanto sucesso no berçário e é por isso que a Clarice gosta tanto dele. Memórias de Berçaristas também. Tá vendo? A berçarista. Quantas professoras, né? O livro é especial para elas, porque determinada turma... E fora que a Cici deve saber bem, a Raquel aqui, fora que a gente às vezes acha que arrasou, né? É o livro Coringa, e não é, né? Outra turma não dá nada certo, as crianças choram, fica um caos, né? Que isso beleza, até porque, né, numa turma com um monte de criança, cada uma às vezes vai ter uma reação também, né? Assim. Então, por isso que o acervo variado vale muito a pena, né? Porque você vai e conhecer o livro, né? Então, assim, o Monstro Verde lá na escola, elas sabem de cor, né? Então, já vai mostrando de cor o livro, né? E aí as crianças também sabem, pedem e tal. Aí a gente tem uns livros um pouco assim mais maluquinhos. Deixa eu ver, eu até desmanchei ele aqui, deixa eu montar ele de novo. Por exemplo, Alexandre Rampazzo é um dos nossos grandes autores, ele mora pertinho da gente, sabe? Ele é quase da comunidade de Carandá, assim, também. Ele é do bairro. E aí, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Chama Se Eu Abrir Esta Porta Agora, Alexandre Rampazzo. A gente abre. O que a gente tem aqui? Uma porta. O que a gente tem aqui? Outra porta. Isso aqui é um autógrafo. Aí a gente escolhe aqui, a gente olha e fala, vou abrir por aqui. Aí o Ale faz assim, se eu abrir esta porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. Se eu abrir esta porta agora, ele pode querer sair, puxar meu pé e me pegar. Se eu abrir esta porta agora, ele pode querer me devorar. Eu não vou ler o livro inteiro, porque é muito tempo, a gente quer mostrar mais livros aqui, mas acontece, não sei se vocês viram, que eu virei o livro. Ele tem a mesma frase, se eu abrir essa porta agora, e olha quem aparece. Um amigo adorável pode estar me esperando do outro lado. Se eu abrir esta porta agora, poderei sair e pegar o pé dele de surpresa para brincar de pega-pega. Então, só para contar um pouquinho o livro para vocês, para quem não conhece, é um livro total sanfonado, olha aqui, ó. Conseguem ver? Ó. E o que acontece é que, de um lado, ele conta a história na perspectiva de quem está dentro do armário, e do outro lado... Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, é isso. Desse lado aqui, a perspectiva do menino, e desse lado daqui... E aí o que acontece? Dá para brincar. Põe no chão, dá para fazer um círculo bem grande, entrar no livro, brincar de que está dentro e fora do armário, de que você às vezes é um monstro, de que você às vezes é um menino.
E a história, o livro, o que acontece com o livro? Ele fica sem fim. É um livro que uma vez eu vi isso de uma professora, né, que cada vez que abre uma das portas, né, ou uma possibilidade de porta, dá para contar uma história a partir daquilo, né? Então, a gente não consegue nem segurar direito, ó. E isso faz parte, porque o livro a gente tem uma grande amiga e fonte aqui para todos nós que gostamos de livro, que é a Edith Derdick, que ela fala que o livro, cada livro tem a sua coreografia, né? Ou supõe uma coreografia de leitura. Né? Então é uma dança mesmo, né, que a gente faz com o corpo, né? E a criança pequena e a criança de modo geral faz isso muito bem. Então eu contei do meu sobrinho que sentava no livro, mas as crianças que leem de ponta cabeça, né, põem o livro na cabeça, elas não têm essa, né, a gente tem uma coisa, né, do sagrado, né, do livro, que elas estão explorando, né? E esses livros, a gente tem muitos autores hoje, inclusive muitos autores brasileiros maravilhosos, que estão explorando essa materialidade principalmente de 2 décadas para cá, com mais diversidade disso, né? Sempre teve Eva Furnari, Ângela Lago, sempre teve autores incríveis fazendo isso, né? Mas de um tempo para cá, isso mudou, porque tiveram muitos incentivos, editoras, políticas públicas que faziam o livro rodar no Brasil, agora a gente está perdendo isso um pouco, outros prêmios, agora a gente com essa facilidade de viajar ou de ter livros, né, de fora aqui, então isso vai estimulando todo o pensamento. Está entrando uma coisa aqui. Alô? Alô? Ponto. Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? Então tá bom. O Ale Rampazzo lançou um livro faz uns 2 meses, esse livro aqui, que chama Eustáquio. Ó, esse eu vou ler inteiro. Ó. Abre a tela aí, Cris. É um livro do selo Leiturinha. Ó. Este é Eustáquio, o mágico magnífico. Eustáquio tira coelhos de lugares inimagináveis. Zás! Aí a gente vai vendo que ele é um mágico incrível. Esses desenhos incríveis aqui do Ale Rampazzo. Sempre vai brincando com a gente. Eustáquio é destemido. Eustáquio é audaz. Eustáquio é magnífico. Eustáquio agora fará para vocês a mágica do desaparecimento. O que o Alexandre faz com a gente? 1, 2, 3. Zás! E a gente tem uma série, não vou contar o final, mas a gente tem de um isso aqui tudo, de página em branco, quase em branco. Alguém imaginava uma coisa dessa, fazer um livro com um monte de página em branco? E o que será que são essas páginas em branco? Página em branco não quer dizer nada? Se não tem letra nem imagem, ela não está dizendo nada? Ou ela está dizendo que esse mágico está sumido? Páginas e páginas e páginas. Então, essa brincadeira com o branco da página, né, com o branco da página sendo parte de uma história, como se fosse uma palavra. Né? A gente tem muito mais familiaridade, né, com o texto, né? A gente tem isso muito mais vivo, até na fase escolar, né? A gente tem lembrança disso muito forte, mas também a gente tinha menos opções do que hoje. Então, as crianças de hoje vão estar com essa linguagem do livro muito mais forte, que a gente até chama de livro ilustrado, não como só os livros com ilustração, mas os livros que o texto e a imagem, eles estão tão casados que eles propõem uma dança para a gente, nenhum pode sair. Se um deles sai, a gente não tem a história, né? Então, por exemplo, esses livros que eu mostrei, né, sendo só a imagem, ou sendo só o texto, os dois têm uma narrativa e, às vezes, o próprio
projeto gráfico, né, que é a capa, o tipo de capa, o tamanho, etc., também vão propor uma leitura, né? Então, a gente tem, por exemplo, isso aqui eu só vou mostrar, que são os livros conhecidos, né? Esse aqui é um livro enorme, ó, para quem não conhece, ó. E é um livro enorme por quê? Porque é um livro só com imagens, que é uma série de cochichos, né, de telefone sem fio, só que é um livro do Ilan Breiman e do Renato Morricone, e o Renato Morricone, para fazer as imagens, pegou de referência uma coleção que chamava Gênios da Pintura, que tinha esse formato. Referência, sim, referência para montar mesmo esse diálogo aqui da narrativa, né? Então, ele não podia ser pequeno, né? Então, o livro, ele nasce grandão também por causa disso, né? Então, tem todo o formato, não é um livro grandão só porque eu quero um livro grandão, é um livro grandão porque o tamanho dele também influencia na narrativa. Como, por exemplo, a gente tem um livro pequeno. Então, esse livro aqui chama Lá e Aqui, como vocês estão vendo, é da Carolina Moreira e do Odilon Moraes. Vou contar um pouquinho da história, vou ler ele um pouquinho para vocês verem qual é a história, talvez por que, né, que ele é pequeno, né? Então ele começa assim: era uma vez uma casa, a minha casa. Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos. Um cachorro grandão e um pequenininho. Um lago cheio de peixes e muitas flores coloridas. Um pai e uma mãe. Conseguem ver? Um dia, a casa se afogou. Os cachorros fugiram. As flores murcharam, o jardim morreu. E a casa ficou vazia. Os peixinhos foram morar nos olhos úmidos da minha mãe. Os sapos levaram os ensopados pés de papai para longe. Nossa casa virou duas. E aí eu vou parar. Todo mundo já dá para entender um pouquinho sobre o que é o livro, sobre como a gente chove nessas situações, né? Chove, 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 chove. Chove tanto que alaga até a casa. E por quê, né? Então, eu penso sempre que esse livro é um livro pequenininho, né? Para a gente abraçar, ler pequenininho, viver essa dor, esse luto, essa mudança, com um livro que dá para quase dormir com ele, né? Assim, tem criança que dorme, né? Com o livro, deixa num aconchego, põe na mochila, né? Criança não, né? Eu né? Pais também, né? Um livro que a gente se emociona muito. Então, imaginam, né, a diferença da leitura se ele fosse um livro grandão, né? Então, também tem, quer dizer, pensar, né, um livro que a gente pode pegar assim, né? É que eu tenho a mão bem pequenininha, né? Mas dá para abraçar o livro inteiro, né? Então, são essas coisas que são importantes da gente pensar por que o livro foi feito dessa maneira. Acho que é isso que é forte, né? E aí, deixa eu ver o que mais. Posso continuar indo? Cris, acho que a outra Cris me colocou aqui para eu te dar um pouco de notícias do que está acontecendo no chat. Nossa, tá uma coisa demais. O pessoal tá super participativo. Acho que é o que você falou no começo, né? Os livros despertam memórias e daí o pessoal tá compartilhando muita coisa legal aqui. Vou fazer um compiladão, tá? Uhum. Vamos lá. Então, lá no comecinho, quando você estava mostrando o primeiro livro que você mostrou, do Raul da Ferrugem Azul,
A professora Carla, de língua portuguesa, comentou que esse livro é precioso, que a professora dela lia nas aulas. Ai, que legal. Depois a Estela dizendo que lia para os filhos na década de 80, acho que é aquele outro que você mostrou em seguida, que tinha, talvez o que tinha a imagem do Mickey ou o outro, agora já ficou muito longe, né? Tantas outras histórias. A Moniza diz que os livros despertam fortemente as memórias afetivas, e acho que é justamente isso que a gente está vendo no chat, né? Todo mundo tem alguma coisa, né? A Aline diz que é muito bacana poder ver as várias edições e compará-las para entender o que aconteceu com a nossa leitura. Sim, sim, sim. Né, que tipo de coisa a gente podia fazer, né? Porque às vezes não era o artista que, né, não pensava, mas não era possível fazer as gráficas, né? Não era e em outros lugares, outros países, isso já era possível, né? Então isso é muito bom. E logo em seguida a Paula de Freitas Lopes comenta sobre isso também, né? Esses exemplos que você está trazendo colocam a materialidade do objeto livro em evidência. Exatamente. Então, isso que você estava falando das formas, das ilustrações, dos vazados naquele livro do monstro, né? Tamanho, inclinado, sanfona. E aí, em falar em monstro, né? Depois tem. Lembra que a gente até conversou um pouquinho antes, quer dizer, esse livro aqui é um super clássico, né? Assim, só que é um clássico raro agora, porque a Kozak Naif trouxe para a gente, para o Brasil, 40 anos depois do lançamento. E ele norteou muitos autores, assim, a como fazer o livro, né? Assim. Não sei se tem mais coisa aí, Luísa, que você quer perguntar. Tem um monte de coisa. Eu vou fazer mais uns. Achei engraçado que a Julie Pop, que é a atelierista da educação infantil, comentou que o livro, acho que era da Sanfona das Portas, ela disse: o meu desse chegou hoje. Ai, jura? O pessoal está bem em ressonância com. Que coincidência, que legal. E logo em seguida a Raquel falou: Julie, você tá vendo isso? Você vai adorar. E ela já tinha comentado que o dela tinha chegado. Tá um diálogo mesmo, né? Assim, tá super, tá bombando, muito legal. E daí acho que a última que eu vou colocar aqui, daí você já insere na sua fala a seguir. A Paula pergunta: como as crianças maiores do Fundamental 1 se relacionam com a biblioteca e a oferta desses livros que valorizam a materialidade atualmente? Uhum. O como é uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem que, né, como acontece para elas, né? Mas eu acho que é uma coisa muito legal para a gente pensar, porque a gente acaba se dedicando a isso, né? Essa materialidade, a deixar isso livre, a colocar, ler com o bebê no chão, né? Enfim, e depois a gente vai se afastando disso, né? E a entrada para o fundamental é uma virada dessas aí, dessas coisas inexplicáveis, explicáveis, né? Que acaba acontecendo, porque a gente está na aquisição da escrita, né? Da apropriação da escrita como texto, palavra, né? E da leitura. Então, isso gera não só, é claro que a gente tem uma hierarquia, vamos pensar, do texto para a imagem, né? Mas, para além disso, é muito fascinante, tanto estar do lado quanto do outro. Para a criança, ler é fascinante, né? Decodificar, né, aquela frase, às vezes até de um livro que ela vê desde há muitos anos e não conseguia né, ler exatamente. E também do outro lado, né, para o professor, para os pais, né, é muito emocionante mesmo, né, e a gente acaba deixando de lado uma outra leitura que é tão importante quanto, que é uma leitura que mexe com a nossa leitura de mundo, que são as imagens, não só porque esses livros são galerias de arte, né, que a gente tem dentro de casa,
né, pela forma, né, do que como os ilustradores, né, ou como enfim, como é feito o livro, mas também porque a Aline Abreu, que não sei se ela está aí ainda, né, a que mais me ensina sobre isso, né, porque a leitura de imagem é uma leitura da gente entender a vida fora da letra, e às vezes é uma vida, principalmente hoje, que a gente fotografa e manda e põe no Facebook, e põe não sei o que, tá, só que às vezes você fotografa, manda e não entendeu a imagem, não leu a imagem antes. Aí a denúncia está feita, ou a calúnia está feita, enfim, já foi, né? Então, a gente também entender, né, também é um jeito de a gente começar a aprender essa espécie de alfabetização visual ainda há tempo, né? Há tempo de não cometer, às vezes, injustiças, né? Inclusive, né? E exercer a linguagem, isso a gente está exercendo mais coisicas fazendo mais sinapses, mais coisas dentro do cérebro mesmo, né? É sempre um exercício duplo, né? Cognitivo e também emocional, que linguagem. Né? E se eu descubro que a minha linguagem é o desenho, né? Tanto de leitura, tanto de fazer como ler também, né? Acho que isso a gente não pode perder essa. Alguém como da Carandá Viva a Vida, não sei quem que é a Carandá Viva a Vida. É a outra Cris. É a outra Cris, lembrando do Paulo Freire, né? Sobre a leitura do mundo e a leitura da palavra. Né? E quanto mais a gente, sabe, pegar e, em vez de achar que todo elefante é cinza, talvez seja, mas no livro ele pode ser vermelho, ele pode ser colorido, né? Ele pode ter uma tromba mais pontuda, ele pode, enfim, todas essas variedades, né? E com a abertura do livro também, né? Não sei se até tem um livro aqui, peraí que eu já volto, gente. Eu sou assim, tá? Então, por exemplo, esse livro aqui chama Menina Amarrotada, da Aline Abreu. É um livro bem que eu aconselho, né? Aconselho mesmo, assim, para a gente ler em casa ou ler na escola com muito sossego. Mas, ó, primeiro que eu já estou abrindo o livro uma posição diferente, né? Depois a gente vai sentindo que é a história de uma menina que, como o próprio nome do livro diz, vão acontecendo coisas na vida dela que eu não vou contar para vocês, que ela se sente amarrotada. Então, ó, ela conta as coisas que ela tinha, as imagens, ó, imagina que essa sombra, vou contar só isso aqui, ó. É uma sombra de uma imagem que ela está contando, né? Uma memória que ela está contando. O pai dessa menina vai viajar, ela fica sem ele e fica assim, amarrotada. Então, é um livro, é claro que a gente já tem ele aqui, mas é um livro que não dá para imaginar ele de outro jeito. Não dá para imaginar ele assim, não dá para imaginar ele quadrado, não dá, porque a Aline pensou no livro, assim como o Alexandre Rampazzo pensou no livro da Porta, sanfonado para ter os dois lados, eles já criaram o livro dessa forma, né? Não é só... É claro que, às vezes, isso vem depois, e se ele abrisse, né, dessa forma, ele teria determinado impacto, mas tudo isso está na narrativa. Então, acho que uma coisa que a gente sempre pode buscar nos livros, né, para escolher, que agora a gente, às vezes, né, se tudo der certo, logo a gente vai chegar nas livrarias de novo e poder fazer isso, mas a gente dá de cara com um acervo tão grande, fala, nossa, por onde eu começo, né? Como que as perguntas que vêm para mim são sempre essas, né? Como que eu escolho? Como que eu escolho um livro? Né? O que é um livro bom? Primeiro, um livro bom é um livro que é bom para você, né? Um livro bom para criança é um livro que você também goste, né? Então, se você pega uma peça de arte dessa aqui que eu estou nas mãos, que dá vontade até de... Não vou falar que dá vontade de colocar na redoma, porque livro só vive na nossa mão, né? Se você lê, se você se emociona,
né? Em vez de você achar, ai, mas será que esse livro não é muito forte para criança? Mas é muito triste, será que eu conto não? Pensar o quanto a gente vai poder conversar com a criança a partir desse livro, né? Quantas vezes a gente também não está super amarrotado? Gente, quem que não está amarrotado nessa quarentena, né? Nossa! Amarrotado de saudade, né? Amarrotado de ficar em casa, olhando para as mesmas pessoas, para as mesmas coisas. A gente precisa conversar sobre isso, né? E às vezes é o livro que pode dar esse caminho, não é só o livro, mas o livro pode, porque ele está falando da gente. A Aline está contando sobre uma menina amarrotada, que pode ter a ver com a história da Aline, ou com o momento que a Aline viveu, que pode ser parecido com a história, pode ser que não tenha nada a ver com a história, mas que a gente também se conecta com aquilo, conversa com o nosso sentimento. Oi, Cris. Eu levo um tempo para chegar, mas cheguei. Cheguei para dizer que a Helena escreve aí no chat alguma coisa já há algum tempo, logo depois que você brincou com o Carandá, ela escreveu todo o livro, todo ele é a história. O cheiro, o toque, a forma, todo pensado, tamanho, casado com a narrativa. Acho que isso vai dando um espaço, né, para a gente colocar esse livro, né, e essa interpretação, esse jeito de discutir sobre o livro, né, com a criança. O que mais a gente pode perguntar para o livro ou para a criança sobre essa interação possível, né? E quanto mais ele for explorado, sabe quando você pega o livro e fala, nossa, mas eles pensaram bastante para fazer isso daqui, né? É isso que é o gostoso, e aí é isso que eu vou dar para o meu filho, é isso que eu quero levar para a escola, é isso que eu quero comprar para o meu acervo. Eu acho que essa é a escolha, né? E às vezes não é livro caro, não é livro com 1000 coisas que saem, é a ideia do livro, um livro no grampo é um livro incrível, né? Mas pensar como tudo que está dentro do livro está a favor daquela história, né? Acho que é isso. A Carla, que é a professora que a gente tinha dito antes, é a professora do Fundamental 2, né, de português, e ela volta dizendo, eu acho que na hora que a gente estava falando sobre os meninos mais velhos, né? Conforme os leitores e leitoras vão crescendo, a materialidade vai entrando na estrutura dos gêneros, no saborear dos parágrafos e da criação das imagens pelas palavras. Sim, né? sim. E acho que essa é uma experiência muito incrível também, de ver os alunos ficando potentes para usar imagens linguísticas, né? Palavras que nos permitam descrever ou fazer jogos de significado com as palavras nos textos que eles vão criando, que vão compondo uma ilustração, de alguma forma, né? Que eu acho que conversa muito com isso, e ainda quando eles têm a condição, muitas vezes também a gente vê isso brotar junto com uma proposta de ilustração mesmo, né? Tem alguns exemplos em que a gente vê o texto dos alunos misturados com o desenho dos alunos, ou com o formato que eles querem dar aquele texto. Né? Sim, sim. E isso tudo é tudo uma não sei se a palavra é construção, né? Mas são etapas que vão como tudo, né, na escola, né, também, né, que a gente pensa assim, né? Elas vão se acoplando no leitor, né? Acho que isso que é o mais bonito, assim. Agora, a Márcia estava falando da Grande Viagem da Senhorita Prudência, que é um livro que tem um monte de... maravilhoso mesmo, tem um monte de recorte, tem papéis diferentes dentro do livro, é um livrão lindo, assim, que aí eu vou contar um segredo aqui, né, que o YouTube é segredo, né,
que esses dias a Clarice pegou, e a Clarice ela queria uma coisa para apoiar, eu falei, ai, toma cuidado com esse livro aí, porque quando ele, por dentro ele é todo diferente, tem papel mais fino, papel mais grosso, não sei o que, ela ficou olhando para mim, o que ela fez? Ela abriu o livro e começou a ler, né? Eu tava Aí eu falei, ai, a minha mediação, né? Nossa, bem bonito esse livro mesmo, né, mãe? E tal. Eu falei, lá, tá vendo? Né? E a Aline estava lembrando que a Ângela Lago, né, uma grande artista nossa que nos deixou faz alguns poucos anos, nos anos 80, 90, ela mexia na página, deslocava a página do livro, né, pedia para deslocar a página do livro, que era para o livro ter uma aba com grampo, que naquela época ela falava de livro com aba, todo mundo ficava desesperado, não, impossível fazer, é muito caro, não sei o quê. Então, assim, é isso, é o artista descobrindo como contar essa história, né? E aí a gente tem esse aqui que eu estava falando, que é um mestre, um livro que é de 1963, chegou aqui para a gente em 2009 com a Kozak Naif, e é um livro que tem um filme e tal, que é um livro que é uma delícia, eu sei quase ali de cor, mas ele começa assim: na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça, uma atrás da outra, a mãe dele o chamou de monstro, e Max disse, olha que eu te como, e acabou sendo mandado para a cama sem comer nada. Isso acontece, né? O que acontece aqui com o Max, eu vou contar para vocês um pouquinho, é que nasce uma floresta no quarto dele, e ó, a floresta vai crescendo, crescendo, aí vem um barquinho que leva ele para um lugar muito longe, que é onde vivem os monstros. E aqui ele encontra todo tipo de monstro. Então, o que acontece que o Sendak faz aqui com a gente? Ele vai aumentando a ilustração de um jeito que, se eu passar rapidamente, vocês já estão entendendo que, nesse momento, é uma bagunça geral, e ele é o rei dos monstros, e ele está no auge da monstruosidade dele. E que depois ele vai se acalmando. E conforme ele vai se acalmando, a ilustração vai diminuindo. E vai diminuindo até um tanto, gente, que ele volta para casa, para a noite de seu próprio quarto, onde encontrou o jantar esperando por ele, ainda quentinho. Então, como a gente viu um pouquinho lá com o Eustáquio, o mágico do Ale Rampazzo, na hora que o jantar está ainda quentinho, não tem ilustração nenhuma. E que a gente consegue supor que o Max vai comer esse jantar, vai tirar essa roupa de monstro e vai dormir, né? Porque eles dormem em algum momento. E a delícia que é esse livro é que a gente imaginar que essa monstruosidade dele, esse ataque, pode ter durado 10 minutos, né? 1 hora, mas aqui no livro ele dura 1 ano e tanto, e ele vai isso de viagem, né? Depois ele vai e fica lá um tempo, porque a raiva, né? A nossa raiva é profunda nesse tanto, né? A gente não tem o tempo da raiva, né? Eu fiquei com raiva 5 minutos, eu fiquei com raiva 2 horas. A raiva é profunda e é uma raiva enorme, né? E as crianças sentem raiva, né? Não sei se o pessoal daí que está comentando sabe, mas tem gente que esquece que criança sente raiva, sente muita raiva, né? E agora na quarentena está com muita raiva de ficar vendo os amigos pela tela, de não ver o vô e a avó, de não sair, de não ir para o parque, de não ir para a praia. De não fazer as coisas que faziam antes, né? Qualquer criança, né? Alguma delas está sempre impedida de alguma coisa, né? Mesmo que não tenha tanta condição de ficar no isolamento social, né? Então tá essa perda que a gente está tendo que lidar para a criança é impossível, né? E aí? Livros andando. Deixa eu ver aqui. Ó, a Suelen falou que está com saudade da biblioteca.
Ah, ela tem a biblioteca de infância, acho que é. Ó. Era um barracão enorme com um acervo enorme de livros. Hoje fico me perguntando o que fizeram com eles. Essas perguntas eu me faço também bastante, às vezes, né? Você vê, né, como a Suelen aqui está falando, né, ela lembra do lugar, né? Às vezes você não lembra nem do livro, mas lembra do lugar que você começou a ler, né? Que você começou a ter uma história de vencer aquele livro, né? Assim, também acho que isso que é tão bonito, né? E aí tem um livro que eu queria muito mostrar. Posso mostrar mais um? Pode, claro. É um livro recente, e é um livro de um autor que tem alguns livros só. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar do autor, que é o Otávio Júnior. O Otávio, ele... que é bem essa coisa da transformação, né? Aquela ideia que a gente tem... eu não gosto muito da ideia do livro salva, porque às vezes o livro não salva, né? E aí às vezes a gente deposita toda a, né, as esperanças do livro, e às vezes não é tão simples assim, né? Mas o Otávio Júnior, ele ficou conhecido como o livreiro do alemão. Ele montou um projeto no Complexo do Alemão, chamado Ler é 10, e mexeu com a vida, com o destino de muitas crianças lá, ele ainda mexe, né? E ele começou a escrever, virou escritor. E o ano passado, ele lançou esse livro aqui com a Vanina Starkoff. A Vanina é uma ilustradora argentina que mora aqui no Rio também. Ele ainda mora no Rio. E é um livro muito forte, assim. Esse aqui eu queria ver se eu conseguia ler inteiro para vocês. Deixa eu ver se desse lado aqui é melhor. Acho que sim, né? Não sei, gente. Eu tô numa briga aqui. Bom, ele chama Da Minha Janela. E aí aqui a gente vê... É um livro, assim, para ver bem de pertinho mesmo, porque ele tem muitos detalhes, assim, de uma... o desenho da Vanina é esse tom naif, né, que você fica procurando os detalhes, é super bonito. Aí ele fala assim, ó. Da minha janela vejo o céu estrelado e um castelo iluminado. Vejo muitas lajes e telhados remendados. Por aqui para vocês, assim, para vocês verem os detalhes. É gente para todo lado. E é gostoso porque é um livro para você ler com tempo, assim, né? Quando está muito calor, algumas pessoas trazem o mar para suas casas e o dia fica mais fresco. Ao cair da noite, vejo muitas luzes e vagalumes que iluminam caminhos escuros. Às vezes, quando chove muito, o arco-íris visita meu barraco e colore um dia cinzento. Quero descobrir onde está o final do arco-íris, não por causa do tesouro, quero decifrar um mistério que vale mais que ouro. Da minha janela, converso com meus amigos, conversa que vira brincadeira. A nossa brincadeira preferida é microfone sem fio, que vira funk, que vira rima e se transforma em poesia. Da minha janela, escuto sons que me deixam muito triste. Às vezes não posso ir para a escola, nem jogar bola lá fora. Da minha janela, vejo o campinho vazio, que volta a se encher de gente quando fecho os olhos. Gente que sonha em fazer golaço no Maracanã lotado. Da minha janela, vejo o nascer do sol, vejo gente para todo lado. Gente remendando o telhado que estava quebrado por causa da chuva. Gente indo em busca do seu tesouro. Gente com livros nas mãos a caminho da escola. Da minha janela, vejo a minha favela.
E você, o que vê da sua janela? Uma casa amarela lá no alto da favela? Crianças brincando nos becos e nas vielas? E se a sua janela fosse mágica e você tivesse o poder de criar coisas novas, o que gostaria de ver através dela? E aí acaba. A gente abre essa última página aqui, o livro inteiro está aqui, todas as ilustrações anteriores terminam nessa imagem gigante aqui, como se fosse uma visão mais para trás, assim, de toda a favela que ele descreve para a gente. Exatamente, aí a Paty está lembrando aqui, né, que hoje a gente está vendo o mundo pela janela, né? Sim. Uau! Muito lindo, Cris. Eu pedi para a Cris me colocar, porque eu queria fazer um comentário. Eu estou aqui de olho no chat, né? E é impressionante, quando você começa a ler um livro, a contar uma história, o pessoal fica todo quietinho, tranquilo, não vem nenhum comentário. A impressão é que todo mundo para o que está fazendo e entra na história, e acho tá tão legal, eu achei tão legal, que eu queria comentar, e daí a Ali Romualdo fez um comentário também, que tá muito gostoso de te ouvir, porque dá para perceber que você fala de cada livro com muito amor, com muito carinho, né, dá para ver esse afeto, né, que a gente está falando, que está circulando tanto por aqui. E acho que é justamente por isso que tantas pessoas estão comentando o quanto estão se emocionando, né, com essa conversa, porque se lembram da própria infância, porque se lembram das bibliotecas que frequentaram quando crianças, como você leu no comentário da Suelen, mas também da biblioteca da escola, né, as professoras estão comentando que saudade de ver as carinhas das crianças vendo o livro preferido delas, esperando a história começar, o olhar de concentração, o olhar de encantamento, né? E isso, né? Como as pessoas também comentando, eu conheço esse livro me marcou, esse livro é importante para mim. Então, acho que é isso, estamos emocionados. E Luísa, eu assim, salvo talvez alguém assim, mas são adultos, né? Sim. Eu acho que isso é o mais delicioso, assim, porque lá na Casa Tombada tem muito isso, assim, né? A pessoa, sei lá, já na quinta aula, assim, alguma. Aí fala, ai, nossa, eu tô tão tranquila que eu não me sinto. Aqui eu não me sinto uma louca que é adulta e tem mais livros infantis do que tudo em casa, né? Porque eu acho que isso foi, na verdade, isso foi muito surpreendente para mim, quando eu comecei a conhecer mais na Crescer, né, os livros, e comecei a pensar, a chorar, né, com os livros. Eu tinha uma mania de eu pegava o livro e colocava assim, gente, esse livro vocês têm que ler. Eu andava pela redação, né, a redação cheia com os seus próprios problemas, com as reportagens, assim, que eu falava, e aí eu queria ler em voz alta. Então, assim, essa vontade, assim, de contagiar mesmo, porque a gente se emocionou. Né? E eu acho que é isso que acontece. Então, assim, na hora que você vai escolher o livro, vai ler o livro, a criança vai perceber. Né? Então, se chora, tá tudo bem, né? Assim, se entrega para essa leitura, que é isso que vai marcar a criança, né? Como a gente sabe que o bebê, né, desde a barriga, né, já ouve o tom, já entende essa mudança, né, do tom de voz, né? Então, é isso que vai mexer, né, assim, e eu penso muito nos bebês, porque às vezes a gente, por exemplo, tem um livro que a Aline lançou esses dias, que, ó, esse é novíssimo, e eu tô aqui, né, 10 da noite eu tô aqui ainda, né, então, ele chama Mágica, Nina e Ludovico. Ó, Nina e Ludovico gostam de brincar juntos. Maninha, sim, adivinha, Ludovico vire uma galinha. Põe o pé, tira o pé, fica sempre o chulé. Ludovico vire um jacaré. E aí você vai percebendo os detalhes, mesmo que a criança não perceba de cara, se o adulto perceber, ele já vai dar risada, ele já vai curtir. Ele gostar de ler o livro faz muita diferença, porque a criança não quer estar com alguém que está achando tudo muito chato, né, que está do lado, né, fazendo aquilo de um jeito chato.
né? E o adulto também não merece, né? Tem que estar lendo uma coisa legal, né? Para se divertir também, para se emocionar, para aquele momento ser marcante para os dois, como uma grande viagem, sabe? Uma viagem que a gente leva a criança pequena e adora, né? Ai, conhecemos isso juntos, né? Descobriu a flor tal, né? Eu acho que o livro tem muito isso também. E um livro como esse, que a gente acha que mesma coisa, né? Um livro que tem uma narrativa, porque, na verdade, essas duas coisinhas fofas que vão brincando de mágica até o final do livro, essa surpresa, né? Não é só uma brincadeira de cadê achou, né, que a gente sempre faz com a criança, né, que já é muita coisa, mas é isso que você faz quando você abre o Guimarães Rosa, quando, sei lá, adulto, muito intelectual, muito cabeça, e quando ele traz É que o Guimarães Rosa é fogo, né, porque já abre o livro com nonada, e você fala, nonada? O que é isso? Então, esse estranhamento da leitura, da literatura, é o que a gente vai buscar a vida inteira, e a criança vai ter isso memorizado no corpo. Ela vai lembrar da mãe, do pai, do adulto falando jacaré, né? Então é isso que vai ficar nessa memória que a gente estava falando lá no começo, né? É isso que vai fazer a gente, sei lá, pegar um livro da bruxinha. Quando eu peguei esse livro aqui, né? Aí você, Eva Furnari, a bruxinha. Eu ia na biblioteca, até a Sueli falou de biblioteca, né? Eu tenho a minha é aqui perto de casa. E eu ia na biblioteca, comecei a mexer, agora adulta, pesquisadora, e falando, mas acho que esse era o livro que eu lia. Esse, né? Então, a Aline está falando que a gente combinou o livro. Não, são os meus livros mesmo. Então, quando você olha, assim, esse é um livro dos anos 80, da Eva. A Eva Furnari, que é a nossa rainha, né, ela já mudou muito, ela fez outras coisas, ela fez um livro, livros diferentes, mas quando a gente olha a bruxinha, aí se a gente lembra da nossa infância, é tão gostoso, né? Ou lembra como era isso, ou depois a gente se dá conta como que a Eva fazia tantas histórias incríveis só com a ilustração, né? Que a gente usa às vezes só como uma coisa pouca, mas assim, sem o texto, né? Então ela fala que ela ficou estudando, né, o tom, né, de vários tons de cinza, né? Mas no outro sentido, justamente para poder dar textura para a charge que ela fazia na Folha de São Paulo, que depois virou livro. Né? Então, aí depois no livro coloca esse azul, então os pontos de azul têm um significado, né? E fora que essa bruxinha é uma bruxinha que tinha uma varinha, né? Então, bruxa com varinha de fada, e tudo que ela queria fazer dava errado, mas depois dava certo, né? Dava, não dá, né? Então, assim, quer dizer, o que traz isso? É só uma brincadeira de imagem, né? Ou também essa coisa da frustração, da tentativa e erro, né? Então, às vezes, não está muito claro, e a gente não precisa ficar explicando para a criança, né? Mas no meio das histórias, no meio das narrativas, ou no meio não, mas em cada etapa da narrativa, a gente traz né, um dado tão marcante para a criança, né? Tão marcante para as nossas vidas, né, tão forte, que às vezes a criança não vai entender na hora, ou não vai entender que aquilo era importante, mas aí, anos depois, ela vai lembrar daquele livro, né, e vai falar, nossa, isso é o que aconteceu, né, é o que aconteceu comigo, por isso que essa coisa do repertório, né, eu estava falando com a Estela, que é lá da Carandá também, de livros, por exemplo, que a gente evita super, né, que são os livros que falam sobre morte, né? Esse aqui é um dos livros mais delicados que tem no planeta Terra. O Oliver Jeffers é um autor contemporâneo, mora em Nova York. Qualquer livro que vocês acharem dele, vocês podem mergulhar. É muito delicado, você vê. Esse livro chama O Coração e a Garrafa. E é a história de uma menina que tem uma convivência com uma pessoa muito forte, essa pessoa se vai, e a solução que ela encontra é guardar o coração dentro da garrafa, né? Porque quando ela, né? Aí ela não sofre mais, né? Quem não teve vontade de fazer isso, né? Quantos filmes
ganhadores de Oscar não falam sobre isso, né? Sobre a gente querer esquecer uma coisa e apagar, e se der, eu já não me envolvo com mais nada, com mais ninguém, né? Para não sofrer, né? Só que acontece que nesse livro aqui a gente descobre que quando ela cresce, né? Aí ele fala que ela deixou de ser cheia de curiosidade sobre o mundo e já não prestava mais muita atenção em coisa nenhuma. Então, como ela se desconecta de todas as belezas, né? Porque a tristeza, ela sempre está ligada a gente descobrir coisas, né? A gente crescer, né? E isso é o mais difícil, né? Ainda mais a gente como mãe, que, né, a minha filha tem os olhos grandes, assim, igual o meu, né, então às vezes eu tô lendo uma história para ela, quando ela abre esses olhões, assim, eu falo, ai, agora eu vou parar porque ela vai chorar, eu vou parar de ler essa história, eu vou parar, e a gente tem que ser forte e continuar a história, né, porque é esse continuar da história que vai fazer com que ela, como a gente tenta fazer, elabore, né, e a gente faz isso no cinema, a gente vai ver os Vingadores também pelo esse mesmo, a gente está sempre fazendo essas coisas pelos mesmos motivos, né, a gente quer tentar encontrar uma saída, né, o Roger Mello fala que o livro é aquele que se, né, dá a mão, né, e fala, olha, tem um outro jeito de ser, tá, não precisa ser só desse jeito, a gente vai encontrar uma saída, né, e eu acho que nesses tempos que não são só, a gente não tem só o vírus, né, o coronavírus afligindo a gente, né, quantas coisas a gente não tem que combater e lutar. Eu acho que a gente está precisando desse amigo mais do que nunca, né? Não sei, o que vocês acham? Ai, ai. Cris, tem alguns comentários aqui. Falei que era fácil. Desculpa, quê? Não falei que era fácil. É difícil. Não, pois é. E eu tô aqui tendo que ficar duplamente atenta, porque eu vou te escutando, eu vou entrando na conversa, eu falo, meu Deus, tem muitos comentários legais. Mas isso que você estava falando do livro Ser um Companheiro, né? Lá atrás, a Helena Tavares, professora, também falou. A gente estava falando sobre a raiva, né? Era o livro dos monstros. A intensidade dos sentimentos, acho que eles sentem, as crianças, né? Mas tem dificuldade de nomear esses sentimentos. E para isso, nada melhor que boas histórias, né? Para ajudar a desmistificar, para ajudar a nomear. E acho que tem tudo a ver com isso que você está falando agora. E daí, agora há pouco, deixa eu voltar aqui, a Juliana fala também sobre esse da garrafa, né? Esse é um dos meus prediletos. Ele usa analogias para falar algo tão difícil e faz ficar tão mais fácil, tão mais leve, né? É isso que você estava falando mesmo. E às vezes a gente não tem, assim, a gente não conversa, imagina, a gente está aqui, gente, né, no auge da discussão da morte, né? Ela deu, né, para quem estava fingindo, ela deu tapa, né, tá todo dia, né, esses números, essas imagens tão fortes, né, que a gente, é uma maneira da gente conversar com a gente, né, né, ou a metáfora, ou essas, né, essas maneiras tão maravilhosas que eles encontram de inventar a história, ou de como eles representam, né, essa Coração e a Garrafa, essa morte, também, como a gente estava vendo até no Onde Vivem os Monstros e tal, também é uma imagem, então some o texto, né, também tem um brancão, né, um vazio, né, também, então você sente na posição da menina que alguma coisa aconteceu. O Oliver Jeffers não fala, então o avô, ou o pai, ou não sei quem morreu. Tanto que tem gente que fala, mas é o avô. Eu acho que é o avô, mas tem gente que acha que é o pai. Então, como isso vai fazendo com que possa ter essa interpretação, possa ter no tempo que esse leitor conseguir, né? Então, às vezes, naquele momento ele vai só se emocionar, não vai entender que é morte, né? Mas a gente também, às vezes, não é só a morte, mas as perdas, de um modo geral, tem outras perdas, né? A gente perde emprego, perde casa, né? Às vezes é uma mudança de casa. Então, ele pode falar de todas as perdas, não exatamente só da morte, né? Assim, então, sim, acho que isso é também que vai expandindo, né? Sim. A Estela
Aqui, Cris, enquanto você falava, já encomendei 4 livros para a Celina. Tá todo mundo na listinha. Então, é isso que é uma delícia, porque a Paná, né, conseguindo fazer esse trabalho, né, conseguindo uma livraria de rua, de história, né, de cuidado, né, todas as meninas que trabalham lá são maravilhosas, esse cuidado com o acervo, né, em conversar, então, chega lá alguém e fala, mas eu queria um livro assim, mas olha, se tiver esse livro assado, porque é isso, esse tempo de conhecer mesmo, né, que é essa possibilidade de... Você está entregando um poema, né, na mão da criança, assim, né? Então, o poema a gente e às vezes tem que desvendar mesmo, né? Assim, tem que... Então, por isso que é importante isso que eu estava falando antes, né, do acervo diverso, porque às vezes a criança vai se relacionar mais com uma coisa do que com outra, né? Vai querer o livro grandão, o livro pequeno, às vezes ela vai querer o livro grandão, dependendo do dia, dependendo da hora, né? Quer colocar o livro, né? Naqueles tempos que as crianças iam para a escola todo dia, e colocava o livro dentro da mochila, então é o livro que cabe na mochila, o livro que cabe na bolsa, o livro que cabe na mala de viagem, né? Tem todas essas coisas que a gente aquilo que eu estava falando da materialidade, carrega mesmo, né? A gente carrega esses livros com a gente, né? A vida inteira, né? E hoje a gente pode carregar mais e os adultos podem comprar os livros só para eles, tá tudo bem, pode ir lá na Panapaná sem filho, sem criança. Cris, eu estava aqui ouvindo você e viajando junto e pensando nessa coisa quando você leu o livro do monstro, né? Como a criança pode ficar marcada pela perspectiva de que ela é um monstro, um grandão daquele, né? E da minha memória de livros, eu penso muito em vocês que são mães e pais de meninos pequenos ou semi-pequenos em plena pandemia, né? De como é viver dentro de um apartamento muitas vezes pequeno com as crianças tanto tempo, né? Sim. E eu vivi a minha experiência de mãe de meninos pequenos e sempre trabalhei com crianças, sempre me alimentei muito da ideia de crianças por perto, mas é completamente diferente da experiência de um apartamento pequeno. E me lembro nessa linha de você dizendo do livro que a gente pode guardar, né, que eu tenho guardado na minha estante e eu não deixo eles mexerem, né, num livro que era O Dia que a Minha Mãe Virou um Monstro. Uhum. Que para mim foi assim, a possibilidade de eu assumir que às vezes aparece um rabinho verde do monstrinho e que aquilo ali pode tomar conta de algo que é muito difícil para um adulto nomear. Sim. Né? E acho que o livro me lembro muito desta imagem, né, do verdinho, do monstrinho começando a aparecer em algum lugar da página, que é quase como que um aval para você falar disso, brincar com isso, não se sentir o monstro que você fez a criança se sentir quando você mandou ela ir dormir sem jantar, né? E o que isso tudo significa nesse tempo de hoje, né? Então, como uma memória que não tinha nada a ver com o que a gente vive hoje, olha lá, a Estela também, né, viveu a mesma sensação de... Acho que esse livro foi feito para nós. Né? A Aline lembrou agora, eu ia falar, Aline, do Mamãe Zangada, que ele está lá no quarto. Ele é um livro que também a Kozak que trouxe, a Kozak Naif, a gente não sabe se alguém vai relançar, mas ela dá um berro, é uma mamãe pinguim. Tá preparada? Ela dá um berro, mas o berro é tão alto que ela despedaça o filho. E aí as perninhas, vai tudo despedaça, e aí depois ela costura o filho e pede desculpa. Aí, assim, é isso, é choro sem fim. Mas você sabe que uma coisa que o próprio monstro,
está aqui representado pelo menino, né? Mas essa raiva onde vivem os monstros, a gente sente o tempo inteiro, até 115 anos, né? Eu acho que também, às vezes, se colocar, quer dizer, hoje o monstro sou eu, né? Hoje o monstro não é você, né? Hoje eu que perdi, hoje eu que estou cansada, né? E perdi a cabeça, né? Assim, e pedi desculpa. Eu acho que tem uma coisa da Mamãe Zangada que é linda, que ela fala no final, né? Desculpe. E assim, e tá remendado, tá costurado, entendeu? Ou seja, ninguém vai esquecer aquele berro, né? E é isso, e tá tudo bem, né? De alguma forma. Afinal de contas, é isso, ter essa chance desse depois, né? Com a criança, né? E agora, nessa época, vou falando de novo, né, Cris? A gente está no limite de tudo. Ninguém sabe o que, porque a gente está com medo né, medo de morrer, a gente está com medo que alguém que a gente ame morra, a gente não quer que a população, principalmente a população mais desprivilegiada de tudo, né, nesse país tão maluco, né, então, assim, a gente tem uma dor que a gente não sabe lidar, né? Não é só a criança, né? A gente também não sabe, a gente já, né, de vez em quando a gente quer sumir e que a criança não fique perguntando mais nada, né? Então a gente está nessa coisa de sair, de ser monstro e se acalmar o tempo inteiro, né? E eu acho que são essas por que a gente não é para, né, todo mundo sair comprando livro, tem que ajudar a Panapaná, mas não é só isso, né? É a gente encontrar essas brechas de poder conversar, né? De olhar para esse acervo que às vezes a gente já tem, uma história, pensar, né, de como fazer isso, né? Da delicadeza, né? Às vezes a gente evita uma história de bruxa e de monstro, mas acaba deixando a criança ver uma cena de jornal que não está contextualizado, né? Enfim, que é uma coisa muito mais chocante, né? Assim, e isso é uma forma da gente... Muito mais real, né? Muito mais real, né? E, ao mesmo tempo, né, isso já teve, né, grandes movimentos literários, né, de educação, já tiveram que combater isso, né, no começo do século passado, tudo, porque vamos tirar tudo que não é real, né? Bruxa não é real, conto de fada não é real, as crianças têm que ler o que é real, né? E o que dá isso? Dá gente maluca, né? Porque você não consegue elaborar vendo o real o tempo inteiro, né? Você precisa fantasiar, né? Você precisa dar o direito à ficção, né? A fabular, né? Estava pensando aqui nessa coisa das mortes que a gente vai vivendo e das brigas que a gente tem que comprar para defender coisas, defender a vida das pessoas, acho que antes de mais nada, claro, mas defender a Panapaná, né? Defender o entorno da escola, defender a escola, né? Enquanto espaço que tem uma função simbólica que pode estar despedaçada e espalhada por São Paulo inteira, que é como a gente está hoje, mas tem aí uma função simbólica que é insubstituível, né? Mas também defender a cultura, né? Que eu acho que é o que nos dá a palavra, nos dá a imagem, nos dá a condição de falar e pensar sobre tudo isso de um outro ponto de vista, né? Porque se a gente não pensar na cultura como... A gente vê isso hoje, né? Quantos e quantos posts, né, de Facebook dizendo a gente só sobrevive porque a gente tem música, tem filme, tem livro, que está em casa, né? Que seja, porque seja no ai coisa qualquer aí, no livro Machado, né? Que não tem a materialidade que para a gente falta o cheiro, mas ainda assim hoje ele é fundamental, né? Para que a gente... E acho que reconhecer, se a gente já vinha discutindo com os professores, em especial dos mais velhos, né, com o avanço da tecnologia, antes mesmo da gente ter que contar com ela para nos aproximar, quando a gente achava que ela só servia para nos afastar, né, de repente a gente se dando conta de que a experiência de leitor deles também vai passar
por uma materialidade diferente da nossa, sim, né? sim. Que manusear um Kindle possa ser tão prazeroso, porque permitiu viagens inacreditáveis para eles, como os livros permitiram para a gente, né? E o livro do cheiro do livro velho, né? Que dessa coisa de, né? Onde já se viu uma pessoa pegar um livro como você pegou, de capa dura e velhinho, e falar, oi, o cheiro disso, né? Tem uma paixão aí que eu acho que eles vão trazendo para dentro deles também a partir de experiências muito diversas das nossas. E vai continuar os dois, Cris. Exatamente. Acho que é por isso que eu gosto tanto de estudar essa, acho que eles chamam, né, de literatura infantil, mas, né, esses livros ilustrados, né, esse objeto aqui, porque quando a gente pega, a gente fala, então, vai ter a experiência, tem milhões de outras experiências de leitura, e vão inventar ainda milhares, mas tem essa preservada, né? Tem essa que vai ser nesse papel mesmo, né? Nesse lugar, e a outra no outro lugar, porque quando eu viajar, eu vou levar os livros do Kindle, quando eu for, né? Eu acho que são essas por isso que a gente tem que brigar por esse direito ao acesso, porque não adianta nada a gente ter milhares de coisas se a gente não tem direito ao acesso. E tem uma outra coisa que você me falou, uma coisa que me fez lembrar, que se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, é claro que esse livro aqui do Otávio, ele faz muito pensando, né, nas crianças que adoravam, ele conta isso, né, adoravam o que ele levava para ler, mas às vezes não se sentiam representadas nos livros, né? E não é só que fale sobre racismo, por exemplo, a gente pensar nas crianças negras, mas o livro que coloca, então aqui, por exemplo, nessa favela, a gente vai ver que não tem só crianças negras, porque na favela não tem só crianças negras. Então, quanto isso vai colando ali, e nessa colagem mesmo que a Vanina faz, então, quanto isso é importante para eles, mas quanto também é importante para uma outra realidade também, entender que isso aqui existe, que isso daqui é vida, e que se orgulham disso, né? Entendeu? Acho que essa troca de lugar que é imbatível, eu acho, né? Numa boa história, né? Em algum momento, durante essa pandemia toda, a gente se perguntou do que eu vou me lembrar quando acabar a pandemia, né? O que a gente vai levar, né? E eu comecei a brincar com elas na reunião em que a gente estava falando disso, juntando um monte de frases que eu fui ouvindo nessas lives e nas conversas que eu tive a chance de ter, apesar de achar que a gente não ia mais conseguir conversar quando tudo aconteceu, né? E fiquei hoje tomada logo de cara quando você começa dizendo que uma boa biblioteca é uma biblioteca diversa, né? Eu acho que qualquer coisa tem a ver com essa diversidade, né? Uma boa alimentação é uma alimentação diversa, uma boa escola é uma escola diversa. O problema está sempre colocado no mais do mesmo, né? E acho que se você consegue, e aí pensando nessa questão do livro da janela, né? O quanto ele fala hoje das nossas janelas e do que a gente vê ou deixa de ver do lado de fora. Exatamente. Né? E o quanto a gente nunca viu, né? O quanto a gente não enxerga da nossa janela favela. Exatamente. Né? Invisíveis, né? A gente finge, né? Que não existe, né? E que, de repente, isso, né? Porque será que no ambiente que meus filhos vivem, eles não ficam muito apartados das questões do racismo porque eles não convivem com negros? Eles convivem com negros. Né? A gente não os vê, muitas vezes, ou pelo excesso de branqueamento que a gente produz, né, com relação às questões de classe ou com a cegueira mesmo, né, com o não reconhecimento. Então, acho que todas essas possibilidades de muitas fontes, né, de
de poucas verdades absolutas, né? Mas acho que esta talvez seja uma verdade quase absoluta, né? De que o diverso é o que nos atravessa, que é o que nos possibilita experiências diferentes. Pra gente não... os olhares. É o único caminho para a gente não ter a tal da história única que a Chimamanda fala tanto, né? Então, assim, né, que é um dos maiores perigos. Então, é a única coisa que a gente pode oferecer, porque às vezes a gente não tem a capacidade, a maturidade, a espiritualidade ainda para reconhecer algumas coisas, mas o outro vai reconhecer, né? Vai falar, olha, isso aqui não é legal, ou isso daqui faz com que, olha que bacana, né, a gente poder falar sobre isso e tal, você não está olhando para isso. Então, eu acho que é por isso que esse movimento é tão necessário, assim. Eu posso fazer um merchan? Pode. Pode. Claro. É o seguinte, olha só, a vida da pandemia, isso aqui vocês podem ver, é uma coisa impressa mesmo, né? Porque a Crescer de todo junho, desde 2006, pode aparecer aí, Cris, a Crescer, a gente faz a lista dos 30 melhores livros infantis do ano, então é sempre uma lista que está se referindo ao ano anterior, né, desde 2006. Então, é o 15º ano, e agora está no site da Crescer, é só procurar lá 30 melhores livros infantis do ano da Crescer. E esse ano eu fiz ela como jornalista, ela todinha, são vários jurados que participam, pessoas, a Panapaná, enfim, várias pessoas de vários lugares do Brasil que acompanham a produção dos livros, o que vem sendo lançado, né, isso é importante, né, porque a gente pede uma lista para eles, né, não é a Crescer que pauta a lista. E aí é um olhar também de diversidade tão forte, porque como vem, né, a gente depois vai cruzando, então já tem, e falta muito, né, falta muito, e ainda falta a gente, né, conseguir cobrir os livros que estão sendo feitos em coletivos, que são vendidos aqui, os livros que são produzidos no Nordeste, ainda falta, mas estão chegando, assim, é uma forma da gente também começar essa... Então, às vezes eu encontro pessoas que falam assim, nossa, a biblioteca lá de não sei de onde é sempre feita a partir da lista da Crescer e tal. Então, não é só uma coisa de exibir o mercado, né, de tá todo mundo rico, né, ganhando dinheiro de livro, que não é mesmo isso, né, mas eu acho que é a gente entender, né, quando a gente põe os livros um do lado do outro, assim, da lista, né, um livro pequenininho, um livro quadrado, um livro grande, livro com não sei o quê, livro sem palavra, livro com palavra, livro com letra grande, livro com letra pequena, livro mais poético, livro mais bagunçado, né, os da Eva são sempre os livros, né, o último livro dela chama Tantãs, né, são vários contos de pessoas completamente fora do prumo, como ela diz, né? Então, tudo isso mexe com o jeito da gente pensar o mundo, se relacionar com o mundo, né? Mas também se relacionar com a leitura a vida inteira, né? Assim, descobrir o seu livro, o livro o tipo de livro que você mais gosta, né? Assim, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E eu queria falar também que a pós-graduação lá da Casa Tombada está com inscrições abertas, a Cris até falou um pouco no começo, a Casa Tombada é um lugar muito de textura, é igual a Carandá, assim, é muito de estar perto, é muito da gente lembra da rede, do cheiro de café e tudo mais, só que a gente está propondo mesmo um encontro, né, que essa pós seja 100% online, e a gente já está tendo aí, a Camila, muitas experiências gostosas que isso faz com que a gente consiga, que a gente está na casa das pessoas, né, e a casa das pessoas tem textura, aquilo que você falou, a gente no começo achou que não ia conversar com mais ninguém, né, que ia ficar isolado, não fica, a gente vai, porque o humano quer ficar do lado do outro, a gente dá o nosso jeito de conversar, né, então vai, manda livro de presente, faz alguma coisa, assim, né, então eu só queria contar isso, assim, que a gente vai estar com essa experiência muito nova, dá muito frio na barriga, mas a gente está com muita gente querendo conversar sobre livro no Brasil todo, né?
e muitos professores, né, Cris, assim, muita gente, aliás, enfim, né, falar dos professores, né, porque o que eles estão fazendo agora, assim, eles mereciam um prêmio, cada um deles, porque eles sentem falta das crianças e tem que estar perto delas dessa forma, e tem que ter paciência, né, e tem que inventar. Tem que pedir permissão para entrar, né? Eu acho que essa foi uma das imagens também que a gente não vai esquecer da pandemia, a Cleide Terzi dizendo que a gente recebia as crianças, né, na escola, e agora a gente vai até a antessala e as famílias têm que abrir a porta, senão a gente não entra, né? E se a gente não entra, a gente não tem as crianças, e sem as crianças a gente não é escola, né? Então, eu acho que os professores estão realmente fazendo algo que é da essência da natureza, né? Que é inventar, né? E inventar e usar as ferramentas que a gente tem para aquilo que a gente não abre mão, né? Eu acho que quando a gente estava dizendo aí da tecnologia, para a gente era um negócio que, cara, isso aí isola alunos, né? A gente discutia com os pais de sexto ano, dá celular, não dá celular para os meninos, porque eles vão entrar num outro mundo em que eles vão ficar distantes dos colegas, enfim. E aí a gente descobre que, às vezes, é o único jeito da gente estar junto, né? E que não tem preço isso. Né? Se a escola acontece porque acontecem encontros, né? Ainda que a gente faça menos encontros, ainda que a gente tenha que rever o jeito de fazer, porque de fato é muito esquisito tudo isso, tem um aprendizado brilhante e tem um reconhecimento do que eles inventam, as crianças também, né? Quando a gente se deu conta de que tinha grupo organizando recreio online, tudo é possível, entendeu? A gente organizou toda a grade horária, os caras ocuparam o tempo que a gente deu para eles irem tomar um lanche na cozinha como recreio. E colocaram no calendário oficial, né? E isso virou uma coisa da escola agora. Tem que ter, porque é um lugar onde eles podem fazer uma parte da escola acontecer. Né? Que não, a escola não é só a relação do professor com conhecimento e intermediação disso, enfim, né? É também tudo isso, mas é o lugar do encontro, né? Então, como foi hoje, nós passamos completamente do tempo, inclusive, uma delícia, ninguém me falou, gente, vamos começar a organizar, porque, de verdade, foi muito gostoso de escutar você falando, né? Acho que a gente fez um encontro de leitores, né? Um pedacinho deles sem as crianças. Estavam aqui os leitores. Estavam aqui os leitores e a gente trouxe os nossos leitores, né? Então, acho que foi demais mesmo. Muito obrigada. A gente precisa pensar em mais encontros de leitores e de faladores. Acho que está aprovado, né? Que todo mundo quer conversar, né? Assim, acho que é muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Eu falo demais também, eu tenho aqui milhões de livros. Mas obrigada, viu, pela paciência. Imagina. Lu, tem alguma coisa nova aí para a gente terminar ou a gente fala tchau? A Lu depois organiza o chat para você, Cris, e te manda para você ter uma noção de tudo que foi falado. Olha lá, Pacheco diz: a escola não é um prédio, a escola são as pessoas. Exato. É isso. Tudo, né? Tudo isso aqui, né? O Dani, que bonitinho. O Dani fez aniversário ontem. Não, hoje é? Foi ontem, né, Dani? Fez aniversário ontem. Por aqui só os agradecimentos mesmo, gente. Muito obrigada. Então, até a próxima. Gente, muito obrigada para todas vocês, que a gente tenha continue essa força aí toda. É só isso que nos salva. Beijo.
Beijo, pessoal. Obrigada.